Bom dia, meu nome é Oriana Bezerra Lima, sou médica veterinária da Fundação Municipal de Saúde, lotada na Gerência Zoonose. Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite que nos foi formulado para participar do seminário Varíola dos Roedores Monkeypox, na pessoa do Dr. Carlos Henrique Nery Costa, e o nosso tema será sobre a epidemiologia silvestre. Inicialmente, nós vamos repassar algumas informações gerais com o objetivo de contextualizar o tema. Em 1958, houve o registro, primeiro registro da colônia de macacos de laboratório com ocorrência de monkeypox. Em 1970, houve o primeiro relato da doença em humanos na República do Congo. Após esse relato, houve outros registros, casos esporádicos na região endêmica, que é o continente africano. Depois disso, outros casos ocorreram e foram relatados em viajantes ou em pessoas que tiveram contatos com animais que foram importados da região em Israel, Singapura e Reino Unido. Em 2003, houve um aumento de registro de casos, em especial nesse ano nos Estados Unidos, por 70 casos, configurando o primeiro surto fora da área endêmica, que é o continente africano. Em 2018, registrem viajantes oriundos da Nigéria em Israel. Já em 2019, novamente no Reino Unido e Singapura. Em 2021, Reino Unido e Estados Unidos. Em 2022, novamente no Reino Unido. Em 2022, a doença monkeypox passou a ter uma outra conotação, sendo disseminada em vários países do mundo. Com isso, a Organização Mundial da Saúde declarou a emergência em saúde pública mundial, devido ao aumento desses casos. Com isso, fazendo uma busca na literatura científica, em várias plataformas científicas, a gente tem o relato desses casos que a gente mencionou anteriormente e que foram registrados na literatura. E uma coisa interessante nesse artigo, né, da transmissão de monkeypox entre pessoas expostas a cães de pradarias infectadas em Indiana em 2003. Então, aqui nesse trabalho, pode-se concluir que a transmissão de animais doentes, contato com outras pessoas, né, leva a um risco maior em virtude da exposição. Isso que a gente falou anteriormente quando se contextualizou o assunto. Ou seja, em virtude do contato de pessoas com esses animais, acabou-se disseminando a doença. Em outro artigo, também que relata sobre a doença, que diz se tratar uma doença emergente ou reemergente. Em virtude de quê? Em virtude, primeiramente, as pessoas, hoje em dia, as pessoas viajam muito, né? Então, existe o turismo, e com isso, a facilidade desse contato, favorecendo esses surtos de várias doenças, e com contexto global. E aqui nesse trabalho é relatado sobre esses casos que ocorreram nos Estados Unidos, né, que foi falado até anteriormente, mas uma coisa interessante é como o país, né, enfrentou a doença, envolvendo vários setores, porque é preciso, quando você tem doenças de caráter zoonótico, o envolvimento de vários setores, não somente o segmento da saúde em si. É preciso você ampliar com o objetivo de você controlar a disseminação da doença. A partir daí, 2022, houve uma dimensão, uma transmissão em vários países, e isso ganhou a mídia internacional e também nacional, né? Então, aqui a mídia da BBC News retrata sobre o caso, né, de monkeypox em cães, né? Isso aconteceu na França, foi revelado o primeiro caso. A partir daí, houve um alerta que também, a princípio, a maior preocupação
era a disseminação por meio de contato com animais silvestres, em especial primatas não humanos e também outros animais silvestres. A partir daí, se teve um olhar também para os animais domésticos, em virtude do contato desses animais com os seus tutores que se encontravam infectados. E, não diferente dos outros países, aqui no Brasil também foi registrado o primeiro caso, né, no estado de Minas Gerais, e o Ministério da Saúde divulgou isso com o objetivo de traçar diretrizes, com o objetivo de tentar barrar a disseminação da doença por meio do contato de pessoas confirmadas, né, com transmissão para os animais. E também alertar aos profissionais da medicina veterinária e respectivos também, e também os tutores dos respectivos animais. Já a mídia estadual noticia, né, no estado do Piauí, 20 cidades com casos suspeitos de monkeypox, e retrata a lista com os respectivos casos, e houve em torno de 150 casos notificados. Desses 150 casos notificados, nós já temos a confirmação no estado do Piauí de 15 casos. Esses casos foram confirmados através de diagnóstico laboratorial do Instituto Evandro Chagas, que é o laboratório de referência. A maioria desses casos são de Teresina, então isso reforça a necessidade da vigilância em relação a monkeypox. Com isso também, o Ministério da Saúde estabeleceu um plano de contingência nacional. Nesse plano, ele fala sobre a coleta, sobre o diagnóstico e fala também da sua rede laboratorial de referência. Mas nesse plano de contingência é específico dos casos humanos. A Fundação Municipal de Saúde, preocupada, né, com o avanço do monkeypox, nós, a Gerência de Zoonose, nós fizemos uma nota orientativa, né, em relação aos animais. Qual o objetivo dessa nota? O objetivo é orientarmos os profissionais da medicina veterinária, clínicos, como também profissionais de pet shops e também a sociedade de um modo geral, os tutores, como também os órgãos ambientais. Então, resumidamente, essa nota, ela fala sobre as medidas de prevenção e controle, como coletar essas amostras e como e a quem notificar em relação a casos suspeitos. Todos esses casos serão, após a notificação para a Gerência de Zoonose ou Fundação Municipal de Saúde, nós iremos notificar ao Ministério da Saúde com o objetivo do envio das amostras para o Instituto Evandro Chagas e confirmação ou descarte desses casos. E, além disso, orientarmos os tutores da melhor forma, como o isolamento desses animais, com o objetivo desses animais ou outros animais da própria residência também não serem infectados. Além disso, o Ministério da Saúde, através do ofício circular da Secretaria de Vigilância e Saúde, também recomenda sobre o manejo de animais de companhia clinicamente suspeitos ou expostos. Quando a gente lê esse documento, nós fomos muito assertivos quando fizemos a nota orientativa. Só gostaria de voltar à nota para esclarecer que a nota ainda não foi publicada e não tem a logomarca da Prefeitura, porque ainda está em análise pela presidente da Fundação. Mas a nota do Ministério da Saúde, ela vem ao encontro da nossa nota orientativa. E o Conselho Federal de Medicina Veterinária também recomendou aos conselhos regionais as orientações sobre o manejo de animais de companhia clinicamente suspeitos ou expostos. Ou seja, você tem vários entes trabalhando com o mesmo objetivo, ou seja, orientar a população, orientar os profissionais, como também, importantíssimo, agregarmos os órgãos ambientais nesse controle. E com isso surgiu a cartilha, né? Vocês podem ver aqui ao final,
ela foi idealizada e confeccionada pelo CRMV de São Paulo e outros Ministério da Ciência e Tecnologia e outros parceiros. Nessa cartilha, ela é bem ilustrativa, muito interessante, ela contextualiza o assunto, fala sobre a transmissão, orienta para o isolamento dos animais suspeitos de descarte de resíduos, orientação aos profissionais médicos veterinários, o diagnóstico laboratorial, a coleta e envio das amostras e notificação dos casos. Então, reforçando, então, nós estamos preocupados e cada vez mais procurando passar uma informação mais qualificada e apropriada para todos os envolvidos e interessados no avanço da monkeypox. E aí a gente precisa falar sobre a vigilância de epizootias em animais silvestres, que é o nosso tema. Inicialmente, a definição de epizootias, né? É o conceito utilizado para qualificar uma enfermidade contagiosa que ataca um número inusitado de animais ao mesmo tempo e na mesma região, que se propaga com rapidez, ou seja, é uma epidemia envolvendo animais. Quais são os objetivos? Prevenir e reduzir a transmissão para as pessoas e demais animais, inclusive os de companhia, no caso específico aqui, monkeypox. Outros objetivos: detectar precocemente a circulação do vírus ainda no ciclo exonótico, ou seja, um ciclo ainda envolvendo somente os animais, por isso que é importante as ações de vigilância. E é fundamental para essa detecção precocemente a informação ser dada de uma forma clara e em tempo hábil, porque a partir do momento que não se tem as informações, a sociedade começa, muitas vezes, a não procurar ou procurar setores que não são o correto, e quando a gente se deparar, você já tem uma transmissão e você não tem a detecção precocemente da circulação viral. Outro objetivo: desencadear oportunamente medidas de prevenção e de controle e delimitar as áreas de transmissão. A partir do momento que eu conheço os meus dados, eu tenho como estabelecer as minhas medidas preventivas e de controle e barrar a transmissão. Então, nós temos que fazer e implementar a vigilância passiva. Que população de animal de interesse? Né? É preciso que a gente defina isso. Quais são os animais? São animais silvestres, né? Aqui a gente colocou primatas não humanos, mas nós temos outros animais silvestres, e aqui a gente incluiu os domésticos em virtude dos registros desses animais. Né? Que tipo, né, de primatas não humanos de interesse? Animais de vida livre, de ambientes rurais ou silvestres, animais mantidos em cativeiro, como criadouros conservacionistas, parques zoológicos ou domesticados, ainda que, vamos dizer, que a pessoa esteja numa situação irregular, mas é preciso que a gente também vá a esses locais, mesmo que a gente oriente e notifique pelo ato irregular de criar animal silvestre em cativeiro sem ter autorização do órgão ambiental. E animais atropelados ou mortos. Então, esses animais, todos são de interesse para a vigilância. Em relação aos animais domésticos, que tipo de animal que interessa? É todo e qualquer? Não. São cães e gatos de tutores notificados como suspeitos. Cães e gatos que apresentam diagnóstico de dermatites vesiculares. Por isso que é importante não somente a gente orientar os profissionais médicos veterinários, mas trazermos para o serviço também essas clínicas e também pet shops, porque muitas vezes podem esses animais terem um diagnóstico de alguma dermatite e, de repente, ser um caso de monkeypox, suspeito de monkeypox. Então, para nós fazermos a vigilância passiva de epizootias, é preciso o quê? Você tem um relato, né, uma suspeita de ocorrência de doença em animais silvestres, e aqui eu vou pedir licença para incluir os animais domésticos, e é preciso que esta informação chegue ao serviço. Para quê? Com o objetivo de notificarmos, a partir da notificação, realizarmos a investigação
oportuna e desencadearmos as ações necessárias. Que ações são essas? Ações de controle, prevenção, com o objetivo de evitar o quê? A disseminação da doença. Então, isso vai refletir o quê? Na resposta do serviço em tempo hábil e necessária com o objetivo de evitar a transmissão. E, para isso, é preciso ter um plano de ação. Então, a ação vigilância passiva, quem vai executar, no caso, aqui do município de Teresina, a gerência de zoonose, estabelecimentos veterinários públicos e privados, parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IBAMA e outros, que porventura a universidade também, instituições de ensino, né? Quando? Quando houver relato de mortes de primatas e animais silvestres e animais domésticos com sintomatologia. Como? Capturando e enviando ou notificando as lesões. Exemplo, se o IBAMA tiver um relato ou presenciar a mortalidade de animais silvestres, ele deve pegar esses animais, comunicar a gente de nós, para nós coletarmos essas amostras e notificarmos ao Ministério da Saúde. Outra ação, coleta das amostras para exames laboratoriais, gerência de zoonose, estabelecimentos veterinários, eles irão coletar esse material após treinamento e quando isso vai ocorrer? Quando houver notificação ou informação. E após isso, a gerência de zoonose colocará no sistema de informação laboratorial do Ministério da Saúde e encaminhará via LACEN para o Instituto Evandro Chagas. Outra ação, educação em saúde. É importantíssimo realizarmos essa ação com o objetivo de passarmos uma informação mais qualificada para a sociedade e demais segmentos envolvidos. Então, quem vai realizar, né, gerência de zoonose, Fundação Municipal de Saúde e demais núcleos de educação ambiental da SEMAN, da SEMAR, da Polícia Ambiental, IBAMA e outros. Quando? A toda a demanda necessária. E a apresentação, como será isso? Apresentação de palestras, rodas de conversa, treinamentos e outros. E como eu falei anteriormente, a informação é fundamental. Nós temos uma ferramenta hoje disponibilizada, que é o Sigel. Essa ferramenta está disponível tanto na versão para a web, como também dos smartphones. É uma plataforma super, vamos dizer assim, fácil, interativa da gente utilizar. Essa ferramenta é tão importante para a vigilância, né? A vigilância e de todos os agravos na epidemiologia de animais silvestres. Esse Sigel ele é importantíssimo e as pessoas deveriam se apropriarem dessa ferramenta e utilizarem como um aplicativo até de você pedir uma alimentação, que durante a pandemia a gente viu muito. Então, é muito interessante, é preciso que as pessoas baixem, que seja divulgado pelos órgãos, cada vez mais pela imprensa local, da gente poder utilizar o Sigel. Então, esse Sigel é uma plataforma institucional, biodiversidade e saúde silvestre, com apoio do Laboratório Nacional e Científico de Computação Científica. Ele é gratuito, ou seja, é livre, disponível para smartphone na web, para monitoramento da saúde dos animais silvestres em ambientes naturais, rurais e urbanos. O que é que isso significa? Você, como cidadão comum, tendo um smartphone com o Sigel baixado, se eu ver um primata ou qualquer outro animal silvestre na cidade, no perímetro urbano, eu não sei nem qual animal silvestre é aquilo, mas eu posso fotografar essa ferramenta. Ele vai levar, essa fotografia será encaminhada para a plataforma, onde tem um grupo de especialistas que vai identificar a espécie de animal e se o gestor local não tiver conhecimento do que está acontecendo,
o Ministério da Saúde, ele informa a gestão estadual, que, por sua vez, informa ao gestor municipal. Ou seja, se a gestão municipal ou estadual não fizer seu dever de casa, ou seja, as ações de vigilância e de controle, nós vamos levar um puxão de orelha e, através do cidadão comum, nós vamos ter conhecimento. Como eu falei anteriormente, a informação é fundamental. Essa plataforma auxilia na investigação da ocorrência de agentes causadores de doença, como eu falei para vocês anteriormente. Tem que saber o que está acontecendo. Pode ser um animal que chegou, um animal silvestre, que adentrou o perímetro urbano em virtude de uma queimada, em virtude da falta de alimentos, e está procurando alimentos no perímetro urbano, é preciso que a gente tenha um alerta sobre isso. Ou o animal já está doente e também está fora do seu habitat natural. Então, são situações importantes para que nós possamos realmente realizarmos e termos aquele alerta em relação do que está acontecendo, e não correr após a disseminação de doenças ou a ocorrência de doenças. Então, ressalto aqui mais uma vez, né, essa plataforma, essa ferramenta, serve como instrumento da ciência cidadã, tornando possível a partir de registros realizados por cidadãos comuns, profissionais de saúde, profissionais do meio ambiente, pesquisadores, especialistas em vida silvestre, e agir para a prevenção de controle de zoonose e conservação da biodiversidade brasileira. Uma coisa importante, não precisa você estar conectado na internet, ele offline, não, e outra coisa importante, ele georreferencia e não precisa ter internet naquele momento. E aí, como eu falei anteriormente, né, alertas de anormalidades de animais silvestres são gerados automaticamente e distribuídos em tempo real às autoridades responsáveis pela investigação. E ações de prevenção e controle de zoonose, especialmente as com potencial de acometimento humano. Então, essa ferramenta a gente tem que ter na palma da nossa mão. Então, aqui, só para informar, a gente tem que fazer um cadastro, né, as informações de nome, depois desses dados. Isso aqui é a versão web, né? Você coloca sobre a sua formação, né, a ocupação, e aí vai abrir essa tela. Olá, Oriana. Então, através aqui dessa tela, só para vocês terem ideia, a quantidade de registros, aparece o nome das pessoas, e existe uma competição, vamos chamar assim, interna, de quem posta mais, e aí existe um ranqueamento. Isso é muito interessante. Então, toda postagem, olha só, a quantidade de postagens sobre registro de animais silvestres. Então, isso aqui vem auxiliar muito as autoridades sanitárias, né? E aqui vem algumas informações, número de registro, 22.614, mas a gente precisa ampliar. Aqui é outra imagem, certo? E aqui a gente coloca, quando a gente está utilizando, a gente pode listar os animais que a gente quer visualizar na plataforma, a cidade, e também aqui, quando a gente vai fazer o registro, a gente adiciona aqui a foto desse animal. Mas quem não é esse? Não sei, não interessa. Lá vai ser essa plataforma e essa postagem, ela vai ser auditada, né, para poder haver a identificação da espécie do animal que foi fotografado. O georreferenciamento vai dizer com precisão onde esse animal está localizado, e depois vem as outras providências em relação à informação aos gestores locais. Então, como eu estava falando anteriormente, então aqui eu posso escolher aqui na plataforma, escolher o estado, o município, o período que eu quero ver, e selecionar os animais e buscar. E vai aparecer aqui no mapa quais os animais que foram registrados. E aqui, você tem aqui essa legenda, quando aqui já foi auditado, que foi confirmado, quando ainda está na avaliação, é outra coloração que aparece nessa legenda. Como eu falei anteriormente, aqui todo verdinho, esse círculo, a fotografia foi validada,
né? Aqui auditada e aqui, quando não está ainda colorida, está numa situação de pendência, né? Então, aqui eu coloquei só para exemplificar o estado do Piauí, Parnaíba, período de janeiro de 2020 até 31/10, e os tipos de animais que eu gostaria de buscar, certo? Então, somente para exemplificar, essa plataforma, né, foi idealizada em parceria com a Fiocruz, Ministério da Saúde, e vários parceiros, né, para a gente ter essa ferramenta em mãos. E aqui mostrando para vocês, ó, aqui é um registro, né, de um animal silvestre, então é essa imagem que vai para a plataforma. E aqui a versão já para o smartphone. Então, ele tem essa cara, aqui, mas da mesma forma, você precisa cadastrar, você precisa, aqui os animais que você está colocando, se é serpentes, se é um primata, e depois vem a imagem do mapa. Então, Sigel é uma plataforma, né, intuitiva, confiável, eficiente e amigável. Eu utilizo, eu tenho no meu celular, tenho no meu computador, e isso é muito bom e é uma ferramenta importantíssima para fazermos a informação chegar no local certo, no tempo certo, para que as autoridades sanitárias realizem o seu papel, ou seja, as ações de vigilância, controle e prevenção, e delimitar, né, a transmissão dessas doenças. E aí não tem como a gente deixar de focar que, a partir do momento que há uma modificação na interação entre pessoas, animais e o nosso ambiente, surgem ou ressurgem muitas doenças. E aí a gente foca em saúde única. Então, nós não podemos falarmos ou querermos, né, ressaltar a saúde sobre uma determinada doença e focar somente o aspecto da saúde humana. Nós temos que enxergar, a Covid trouxe isso muito bem, para as pessoas entenderem de uma vez por todas que o ambiente é único e a saúde também é única. Então, nesse ambiente eu tenho vegetação, eu tenho os animais e eu tenho as pessoas. Esses 3 pilares precisam viver em harmonia, com o objetivo de haver um equilíbrio e não haver uma disseminação de doenças entre as pessoas, de pessoas para os animais, e que o ambiente ele é importantíssimo, ou é o fiel da balança para o surgimento e o ressurgimento. A partir do momento que eu tenho um ambiente desequilibrado, um ambiente que é degradado, eu vou favorecer o surgimento de doenças e o ressurgimento de várias doenças que já foram controladas no passado e que estão ressurgindo atualmente. Então, saúde única trata de uma integração entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiente para a adoção de políticas públicas efetivas na prevenção e controle de enfermidades. Então, o que nós precisamos é vivermos em harmonia, né? Os animais silvestres no seu habitat natural, saudáveis, os animais domésticos convivendo com as pessoas, e aqui a gente coloca aqui uma foto, um registro de cães de pradarias, que agora na Covid, alguns animais desses foram eliminados. Então, é preciso que a gente tenha cuidado na eliminação de animais, porque nós podemos levar um desequilíbrio ambiental. Então, esses animais, eles existem no ambiente, devem ser conservados, mas é preciso que haja um equilíbrio, um controle, para que não haja um prejuízo na saúde, tanto desses animais silvestres, como também dos animais domésticos, e também da população humana. E gostaria de agradecer, aqui são dois registros, né, na verdade, de 2 animais meus, uma falecida e a outra atual, que a gente ama de paixão e que faz da gente gato e sapato, né, mas assim, são animais que devem ser respeitados e são animais que interagem muito com as pessoas, mas a gente precisa também entender que eles podem ser acometidos por doenças que são
que, porventura, acidentalmente, né, ou pela convivência, a gente acaba infectando esses animais e também eles infectarem com outras doenças, então é preciso que a gente tenha esses animais saudáveis na convivência com as pessoas. As referências que a gente utilizou nessa apresentação e, mais uma vez, agradecer ao CIATEM pelo convite que nos foi formulado. Obrigado.